Abrindo as Escrituras. Um canal onde você encontra consolo, exortação e encorajamento, tendo como fonte a palavra de Deus. Com o pastor Vander. Graça e paz. Hoje, abrindo as Escrituras, eu quero compartilhar com vocês algo a respeito do pecado. Mas antes, eu gostaria de fazer uma pergunta. O que você sabe sobre o pecado? Qual o conceito que você tem de pecado? Você costuma se preocupar com o pecado? O pecado te incomoda? Você conhece o remédio para o pecado? A palavra de Deus, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que é o pecado? No esforço ou interesse em responder essa pergunta de forma sincera, é possível encontrarmos variadas respostas. Para alguns, o pecado não passa de um conceito criado pelas religiões para escravizar os homens e submetê-los ao domínio cruel e fanático para a satisfação de uma casta na sociedade. Para outros, é possível que o pecado seja a ignorância. Sendo assim, o único caminho de vencê-lo é o conhecimento. Isso parece ter certo fundo de verdade. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus capítulo 28, 22, versículo 29. No entanto, grupos que procuram responder com tal argumento não faz à luz das Escrituras, e sim à luz da filosofia grega, o gnosticismo. Os gnósticos são aqueles que proclamam o conhecimento, ou seja, gnosis, como um meio de salvação, graças a uma revelação especial. Para esses, a salvação não é propriamente por obras, e nem muito menos pela fé no sangue de um Redentor, Jesus Cristo. Outros poderiam dizer que o pecado não existe mais, porque, afinal, Jesus, como Cordeiro de Deus, morreu para remover o pecado do mundo. E há aqueles também que chegam a dividir os pecados em categorias tais como pecados capitais, como avareza, gula, inveja, ira, luxúria, preguiça, soberbas, e pecados veniais, que são os pecados mais leves. Há aqueles que diz ser pecado o que não é pecado, e outros que chamam de luz o que pertence às trevas. Com relação a isso, o profeta Isaías escreveu, dizendo o seguinte: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, que fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Isaías 5, versículos 20 ao 21, usando a revista e corrigida. Fato é que o pecado existe desde que o mundo passou a existir, e não apenas como um conceito desprovido de realidade. O pecado pode ser considerado abstrato, mas seu efeito pode ser percebido no mundo concreto, físico.
Tudo de ruim que pode ser percebido tanto no campo espiritual como no físico são resultados do pecado. É assim que a Bíblia o apresenta. Conhecer biblicamente o que é pecado, seus males e a solução é a proposta que a Bíblia oferece a todo ser humano. Em uma publicação no El País Brasil, me deparei com uma reflexão sobre o tema A culpa, o instrumento de controle das religiões. Nessa publicação, Marte Caparros traz à luz uma forma de pensar que vem ganhando terreno nos últimos dias, a de que as instituições são as verdadeiras culpadas de todos os males existentes. Há um crescente movimento em combate ao sistema religioso. Já perceberam isso? Alguns chegam realmente a pensar, como Marte expôs, abre aspas, a culpa foi inventada para que fosse sua, de uma forma ou de outra sua, e que você batesse no peito e grite, minha culpa, minha máxima culpa, todas essas asneiras, fecha aspas. Se a culpa é uma invenção do sistema religioso, então o caminho para acabar com o sentimento de culpa seria atacar e destruir o sistema religioso em sua totalidade. É assim que pensam alguns em nossa geração. Abre aspas. Marte Caparros ainda vai afirmar, abre aspas. Com o fim da cultura religiosa, aprendemos a pensar que os erros não são nossos, que são dos grupos, das sociedades e das estruturas. O inferno são os outros. Fecha aspas. Marte consegue trazer à tona um pensamento que norteia os movimentos contra o sistema religioso. Jogar na conta do sistema toda a culpa pelos males que nos afetam. Esse caminho não é novo. Já foi usado pelo primeiro homem, Adão. Assim encontramos o relato em Gênesis, no capítulo 3, versículo 11. E disse Deus, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comestes? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Não funcionou para Adão e não funcionará para nenhum outro. Cristãos, sem perceberem o que está por detrás de tal pensamento, embarcam numa espécie de canoa furada. A menos que acordem a tempo, sucumbirão naquilo que a Bíblia define como naufrágio da fé. Paulo, escrevendo a Timóteo a sua primeira carta, no capítulo 1, versículos 18 ao 19, aliás, até o 20, vamos encontrar assim: Timóteo, meu filho, dirijo essa orientação a ti, levando em consideração o que as profecias anunciaram a teu respeito, com base nelas, luta o bom combate, perseverando a fé e a boa consciência, porquanto algumas pessoas, vindo a rejeitá-la, naufragaram na fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não a blasfemar. Percebe que Paulo está alertando a Timóteo a respeito desse perigo, o perigo do naufrágio na fé. Na tentativa de transferir a culpa dos males para além de nós mesmos, acabamos a entrar numa canoa furada. Aliás,
todos pecaram e carecem da glória de Deus. O único ser humano que não pecou foi Cristo, o Verbo, o Deus que se fez carne para redimir a sua criatura. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Que Deus abençoe a todos e espero que a partir desse momento você ore comigo e comece a pensar na gravidade do pecado e entenda que somente em Cristo, na oferta graciosa de Deus e na fé, na redenção do sangue de Cristo, é possível nos libertarmos do poder do pecado e vivermos uma vida voltada para Deus, conscientes de que em Cristo nós somos considerados por Deus ou declarados diante de Deus como justos, não pelas nossas obras, mas pelas obras de Cristo no Calvário. Querido e eterno Deus, contempla essa pessoa que acompanha, meu Deus, essa oração nesse momento. Talvez, quem sabe, essa pessoa pouco tem se preocupado com algo tão sério quanto o pecado. Ah, querido Deus, que o Teu Espírito possa iluminar sua mente, para que à luz das Escrituras ela possa compreender a verdade que liberta. E que ela possa olhar para a cruz do Cristo e entender o valor e o grande preço do resgate em Cristo Jesus. Que ela possa depositar a fé unicamente em Ti, Jesus. E que ela possa descansar com o coração arrependido dos seus pecados, desfrutar do perdão gracioso de Deus pelos méritos de Cristo, e que ela possa encontrar alívio na alma e uma consciência de que sem Cristo não somos nada. Que essa pessoa possa vivenciar agora uma nova forma de viver, pautada pela palavra de Deus e na busca pela santidade e na comunhão constante com o Senhor Jesus Cristo. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado com essas palavras, não esqueça de compartilhar, comentar e assim você estará ajudando para que outras pessoas também sejam abençoadas e o nome do Senhor seja glorificado. Nos ajude a divulgar a graça de Deus, a palavra de Deus, em nome de Jesus.